A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25.
A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus poder estar falando ao seu coração. E também você está fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração aqui para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Que diz assim na oração: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24d. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração. A oração de número 1. A oração de número 1 que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do culto de para você fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Vamos aqui ao livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Números para os rebanhos de número 1 e rebanhos de número 2 meditarem. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de Números contém 51 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número par, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Mas lembrando que é necessário você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Números capítulo 3 diz assim, fala sobre o serviço dos levitas. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai.
E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, 2 sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas. Contém 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Vamos aqui. Gálatas, capítulo 4, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Vamos aqui, Gálatas, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Deus. Gálatas, capítulo 4. Contém 31 versículos, que diz assim: filhos da promessa. Nos versículos 23, 24 e 25 diz assim: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, que estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, este Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Livro de Atos, contém 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 8 do livro de Atos, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 meditarem. Atos, capítulo 8. Contém 40 versículos, que diz assim: a perseguição e a dispersão dos santos. Diz assim no versículo 1, 2 e 3. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada nas escrituras sagradas. Saiu agora o rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 8 do livro de Juízes, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 meditarem. Vamos aqui, Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, contém 35 versículos, que diz assim: Gideão recusa governar. Nos versículos 23, 24 e 25 diz assim: porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará.
E disse-lhes mais, Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes de seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto era ismaelita. E disseram eles, de boa vontade os daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. Vamos aqui, 1 João, capítulo 2, contém 29 versículos, que diz assim, a vinda do anticristo, nos versículos 18, 19 e 20. Diz assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fôssemos de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Vamos aqui ao capítulo. Capítulo 5 do livro de Neemias, para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 4 meditarem. Vamos aqui, Neemias, capítulo 5, contém 19 versículos, que diz assim, o clamor dos pobres, nos versículos 2, 3 e 4. Diz assim, porque havia quem dizia, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir com nossas lives, para assim você estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 51. Vamos aqui na oferta de número 51.
que diz assim na oferta de número 51. Muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais. E para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também, para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada, que nós selecionarmos e não estiver adulterando nada desses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre a todos vocês que adulterar um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que podem mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nosso canal com o título Mensagem 12, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar sorteando mais uma oração para poder purificar o seu ambiente, tirar essa carga negativa, esses espíritos do mal que possam estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esses espíritos do mal, ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui à oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o número de 1 a 24 para você poder fazer parte dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Vamos aqui. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Vamos aqui, Ageu, capítulo 1. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. Nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro, porque causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. O livro de Efésios contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios, capítulo 5. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Vamos aqui, Efésios capítulo 5. Contém 33 versículos, que diz assim: deveres conjugais. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. O livro de Romanos contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 16 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Romanos, capítulo 16, contém 27 versículos, que diz assim: saudações diversas. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não sou eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acácia em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vão estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. O livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Vamos aqui ao livro de Eclesiastes, capítulo 2 do livro de Eclesiastes, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Eclesiastes, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: os prazeres e a riqueza são vaidades. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão meditar aqui no livro de Mateus, contém 28 capítulos. O livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus. Mateus, capítulo 19. Vamos aqui, Mateus, capítulo 19.
contém 30 versículos, que diz assim, fala sobre o jovem rico, nos versículos 18, 19 e 20. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224, verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Filemão contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, que contém apenas um capítulo. Vamos aqui, livro de Filemão, com apenas um capítulo, contém 25 versículos, que diz assim, o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, nos versículos 8, 9 e 10, diz assim, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus o Cristo. Peço-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta, ao sorteio da oferta. A oferta de número 14. Vamos aqui na oferta de número 14. Que diz assim, em nossa 14ª oferta, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada que podem nos titular com algo e que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram, para nós nos apresentarmos para sermos identificados como filho do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada e você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair, porque onde está sendo ministrada a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, esse espírito não aguenta ouvir a verdade e ele sai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 13. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher um número agora de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios
para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Vamos aqui ao livro de Isaías. Capítulo 14 do livro de Isaías. Vamos aqui ao capítulo 14 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. No capítulo 14 do livro de Isaías, contém 32 versículos, que diz assim, fala contra os assírios. Nos versículos 24, 25 e 26 diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria nas minhas terras e nas minhas montanhas, a pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Levítico. Contém capítulo 27. Levítico, capítulo 27, vamos aqui. Levítico, capítulo 27, contém 34 versículos, que diz assim, votos especiais, nos versículos 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um número, mais um livro da Bíblia Sagrada. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Esther, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, contém 17 versículos, que diz assim, Mardoqueu apela a Esther. No versículo 6, 7 e 8 diz assim, e indo ataque até Mardoqueu na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata, que Amã dissera que a daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhes deu a cópia da lei escrita, que se publicar em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber também, para lhe ordenar que fosse ter com o rei
lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos, que diz assim: os alicerces do templo são edificados. Nos versículos 9, 10 e 11. Então se levantou Jesua, filho, e seus irmãos Cadmiel, e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam alternamente, louvando e celebrando ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 14 do livro de Jó. Vamos aqui, capítulo 14 do livro de Jó. Contém 22 versículos, que diz assim: a brevidade da vida humana. Nos versículos 1, 2 e 3. O homem nascido de mulher vive poucos dias e está farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos e fazes entrar em júbilo contigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Contém 21 versículos. Que diz assim: o amor ao dinheiro. Nos versículos 8, 9 e 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 4, que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas, através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e ansiedade caia por terra e prevaleça o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem meditando, interagindo com as Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E você interagindo com nossas lives das nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então não deixem de meditarem aí e escolher um número de 1 a 24. E não deixem de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então se inscrevam, nos sigam, para vocês serem muitíssimos abençoados e receberem as orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro contém capítulo 3. Contém 22 versículos, que diz assim: como devemos suportar as perseguições. Nos versículos 14, 15 e 16. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temas com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de você, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, capítulo 1. Vamos aqui, Abacuque, capítulo 1. Contém 17 versículos, que diz assim: a queixa de Abacuque, no versículo 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Porque, por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Vamos aqui no livro de Lamentações, capítulo 2. Contém 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída. Nos versículos 12, 13 e 14. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei?
para te consolar, ó Virgem, filha de Sião, porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Vamos aqui, Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Vamos aqui, Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos, que diz assim: fala sobre as vestes do sumo sacerdote Josué. Nos versículos 3, 4 e 5. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhes uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Capítulo 21 contém 25 versículos que fala sobre a pesca maravilhosa. Nos versículos 4, 5 e 6. E sendo já manhã, Senhor Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-nas, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de meditarem aí no seu pensamento e escolher o número de 1 a 24 para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Filipenses, contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Vamos aqui. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Capítulo 1 contém 30 versículos, que diz assim: exortação à unidade. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vós veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com os mesmo ânimo, pela fé do evangelho, e em nada vos intimideis, por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste está em mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem.
E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo aqui para vocês a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à última oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos podem participar. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A oferta de número 7. Vamos aqui na oferta de número 7, que diz assim: nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amou. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo, amar só se demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recursos financeiros. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolher um número de 1 a 24, para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Se você escolher o número 13, vai meditar no livro de Números, capítulo 1. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Número 1, Atos, capítulo 8. Número 24, Juízes, capítulo 8. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 2. Número 3, Neemias, capítulo 5. Número 7, Ageu, capítulo 1. Número 12, Efésios, capítulo 5. Número 8, Romanos, capítulo 16. Número 23, Eclesiastes, capítulo 2. Número 2, Mateus, capítulo 19. Número 10, Filemão, capítulo 1. Número 15, Isaías, capítulo 14. Número 14, Levítico, capítulo 27. Número 4, Ester, capítulo 4. Número 22, Esdras, capítulo 3. Número 17, Jó, capítulo 14. Número 11, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 19, 1 Pedro, capítulo 3. Número 20, Abacuque, capítulo 1. Número 9, Lamentações, capítulo 2. Número 6, Zacarias, capítulo 3. Número 5, João, capítulo 21. E número 16, Filipenses, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui nas nossas finalizações, que diz assim:
Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você, para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está aqui presente, sorteando os livros e os capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, sem interferência nenhuma do ser humano. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live e agradeço imensamente a cada um de vocês por ter ficado comigo até o final. E se vocês chegaram no decorrer dessa nossa live, também agradeço imensamente que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.